ali ainda no começo da Bíblia, Juízes, no capítulo 9. Deixa eu perguntar, você não precisa responder em voz alta, mas pergunto para você já ouviu falar em Gideão? Gideão, já ouviu falar em Gideão, claro, né? Quantos filhos Gideão teve, será? Você tem ideia? Antes de você já abriu a Bíblia, não sei se os irmãos estudaram Gideão aqui há pouco tempo na IBD ou não, que eu estou na classe dos jovens. Quem quer chutar quantos filhos Gideão teve? Uma média, assim, né? Não precisa acertar, né? 10. Tá fraco. Um pouquinho mais. Eu acho que eu não lembraria não, viu? Se eu não tivesse lido essa semana essa história. Quem quer chutar? 21. Olha aí, tá aumentando. Mais um chute, lá para cima. 70 filhos. Esse homem teve filhos, hein? 70 filhos Gideão teve. Pelos meus cálculos, eu posso estar enganado, os irmãos melhores de Bíblia aí vão me ajudar. Me parece que ele teve 71, porque 70 foram os atacados, e um é o tal do Abimeleque, que nós vamos ver a história hoje, né? Que história que é essa, irmãos? Você já deve ter ouvido falar de Gideão, um homem levantado por Deus para libertar o povo de Israel. Ele tem 70 filhos, ou 71, talvez, e ele leva o povo a pecar no final da vida dele, o povo à idolatria, mas ele morre com honra, porque ele libertou o povo de Israel, ele foi usado por Deus, e aí tem ali 70 filhos. Então, um dos filhos dele, na verdade, é um filho de uma, vamos dizer assim, de uma mulher que Gideão não foi casado, e este filho, chamado Abimeleque, resolve fazer vamos dizer assim, um ajuntamento com o povo daquela cidade. A cidade em questão é Siquém, e o povo daquela cidade resolve que Abimeleque, vai reinar sobre eles, e não os 70 filhos. Abimeleque diz mais ou menos o seguinte: olha, vocês preferem ser governados por 70 ou só por um? O que fica melhor? Então, é melhor ser governado por um. Então, o povo daquela cidade pega o dinheiro do seu ídolo, chamado Baal-Berite, isso também é importante, e dão para Abimeleque. Abimeleque, então, estou contando essa história para a gente não precisar ler todo o texto, nós vamos começar já do verso 7. Abimeleque, então, contrata homens maldosos que vão lá e matam os 70 filhos de Gideão. Em um dia só, vão lá e causam um grande assassinato, mas um dos filhos foge, chamado Jotão. Esse filho foge, e quando estão proclamando Abimeleque rei, debaixo de um carvalho, presumo eu que um local bonito, carvalho é uma árvore bonita, imagino eu que um local assim aprazível, Jotão vai num monte chamado Gerizim, que é inclusive o mesmo monte que Jesus tem a conversa com a mulher samaritana, alguns séculos depois, mas Jotão se levanta naquele monte e propõe uma parábola. Que parábola que é essa? Uma história que nós vamos ler aqui, e nós iremos falar sobre o princípio da honra que Abimeleque e os homens de Siquém não tiveram, mas que nós devemos aplicar em nossa vida. Acompanhe comigo, Juízes 9, de 7 a 15, a história é bem maior do que isso, nós vamos ler apenas o que Jotão fala como uma parábola, para que a gente entenda o que está acontecendo ali. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou: ouçam-me, cidadãos de Siquém, ouçam-me se querem que Deus os ouça. Certa vez, as árvores resolveram ungir um rei. Primeiro disseram à oliveira: seja nosso rei. Mas a oliveira se recusou e disse: devo deixar de produzir o óleo que agrada a Deus e às pessoas, só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Então disseram à figueira: seja o nosso rei. Mas a figueira também se recusou e disse: devo deixar de produzir meus frutos doces e deliciosos, só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Então disseram à videira: seja nosso rei. Mas a videira também se recusou e disse: devo deixar de produzir o vinho que alegra a Deus e as pessoas, só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Por fim, todas as árvores se voltaram para o espinheiro e disseram: seja o nosso rei. E o espinheiro respondeu às árvores: se querem mesmo ungir-me seu rei, venham abrigar-se à minha sombra. Senão, que saia fogo de mim
e queime os cedros do Líbano. Amém? Esse é, obviamente, a parábola que Jotão conta, porque ele está dizendo, certamente você já percebeu sobre quem ele está falando, né? Os homens de Siquém resolveram ser governados por um espinheiro. Ou seja, nessa parábola das árvores, uma é a videira, olha que árvore honrosa, né? Outra é a figueira, a primeira ali é a oliveira, do qual dá o azeite, né? Todos produtos muito importantes em Israel. Mas eles dizem, não, só sobrou espinheiro. Espinheiro, governe sobre nós. E aí, quem é governado por espinheiro, imagina se abrigar a sombra do espinheiro. Que coisa maravilhosa, né? Espero que você nunca tenha tido essa oportunidade. Mas o Jotão está dizendo aqui sobre eles acharem para si um rei que não tem honra, alguém que não é uma pessoa bondosa, uma pessoa que age segundo a vontade do Senhor, segundo o que Abimeleque tinha acabado de fazer. E aí eu retiro de todo esse texto, nós vamos para frente e nós vamos ler apenas alguns versos, porque a história é bem grande, depois você pode ler todo o capítulo 9. Mas eu retiro dessa história de Abimeleque e dos homens de Siquém, princípios que a gente pode usar, normalmente contrário do que eles fizeram. Todos eles contrários, na verdade, mas que a gente pode aprender com o erro deles, né? Diz o ditado que o sábio aprende com o erro dos outros, né? O inteligente aprende com seus próprios erros, e o tolo não aprende nunca. Então, é melhor ser sábio, né? É até bom ser inteligente, mas melhor ser sábio de aprender com o erro dos outros, que está aqui na palavra do Senhor. O princípio da honra nos leva ao quê, então? Em primeiro lugar, creio eu, agir de forma justa. Veja, acompanhem comigo o verso 16, vou pedir aí, o William vai colocando de vez em quando textos bíblicos. Jotão prosseguiu, depois dele contar essa parábola, a próxima coisa que ele falou é: será que vocês de fato agiram de forma honrada e íntegra ao proclamar Abimeleque seu rei? Será que foram justos com Gideão e seus descendentes? É uma pergunta, né? Claro, mas o que está sendo colocado aqui é: vocês estão agindo de forma justa? Porque o princípio da honra nos leva, em primeiro lugar, creio eu, a agir de forma justa. E o que é agir de forma justa? É não mais nem menos. E se você quer vamos dizer assim, um direcionamento para ser justo, você tem em suas mãos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela mantém aquele que serve a Deus com integridade. Tem uma palavra que é traduzida nas Bíblias, pelo menos na Bíblia mais antiga, por retidão. Tem a ver com essa integridade, com essa justiça. Se você quer viver sob o princípio da honra, você precisa agir de maneira justa. Nem mais, nem menos, necessariamente, né? É claro que Jesus nos manda andar a segunda milha, dar a outra face, mas nisso tudo, creio eu, está contida a justiça de Deus para nós. O homem mais justo, ou o único homem justo que viveu nesse mundo, de fato, integralmente, foi Jesus. E o que Jesus fez? Jesus fez exatamente o que estava correto e um pouco a mais. Ele agiu de forma justa. Ele tratou as pessoas de uma maneira justa e correta, independente do que aconteceu ao redor dele. Por exemplo, ele conversa com mulheres, e naquela cultura, um judeu honrado, olha, é a honra, né? Mas essa honra é errada. Um judeu honrado não poderia conversar com uma mulher publicamente. Olha aí, mulheres, que coisa triste, né? Não poderia conversar porque era desonra. Ele teria que conversar só com a esposa dele, com as filhas dentro de casa. Mas Jesus sabia que isso não era justo, então ele agiu de forma justa. Jesus conversa com mulheres em público, o que talvez causasse estranheza para aquele povo. Mas aqui está contido, irmãos, um modo de vida, tá? O princípio da honra é isso, um modo de vida. E penso eu falei de Jesus falar com as mulheres, né? Mas tem vários outros exemplos dele sendo justo. Inclusive proclamando, chamando os fariseus à justiça dele, né? Quando Jesus conta as parábolas, as mais famosas parábolas que estão em Lucas 15, você lembra lá? É da ovelha perdida, depois da dracma perdida, e aí o filho perdido, o filho pródigo. Todas essas parábolas são para o final da história de Lucas 15, quando ele fala sobre o filho mais velho, que é um convite para os fariseus se voltarem a ele, entenderem como ele pensa, como ele age. Jesus está convidando até os fariseus à justiça, à misericórdia, ao amor. Olha que coisa maravilhosa. Jesus agia de forma justa. Ou seja, creio eu que ele andava com honra, né? Certamente. E o que tem a ver a honra aqui?
tem a ver com integridade, com caráter. Essa é a questão, agir de forma justa. Creio eu, irmãos, que nós somos chamados, e aqui está um ponto crucial. Nós somos chamados a viver conforme o Senhor quer, independente do que os outros nos façam. A gente, como crente, muitas vezes, a gente quer criar a desculpa de que o mundo é assim mesmo, né? De que as coisas são assim. Os outros fazem também, ou os outros me fizeram. Se eu quero colher honra, eu preciso plantar honra, e viver para ter honra, eu tenho que viver de forma justa. E o que é viver de forma justa? Não é pegar ninguém, a não ser Jesus, para ser o meu padrão. Essa é a questão. Porque eu faço isso muitas vezes, e muito provavelmente você também, né? O fulano me fez, eu vou fazer para ele, mas o fulano não é meu padrão. Meu padrão é Jesus, né? Isso é ser justo. É fácil, irmãos, né? Essa perguntinha que eu faço para mim, né? É fácil? Claro que não, né? Mas é uma parte do modo como nós devemos viver. Outra coisa do princípio da honra, irmãos, é escolher uma maneira do modo que você queira viver. Olha os versos 19 e 20, uma espécie de profecia que Jotão está fazendo aos homens de Siquém e a Abimeleque. Se hoje agirem de forma honrada e íntegra, de forma honrada e íntegra com Gideão e seus descendentes, então que sejam felizes com Abimeleque, e ele seja feliz com vocês. Mas se não o fizeram, então que saia fogo de Abimeleque e queime os líderes de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo dos líderes de Siquém e Bet-Milo e queime Abimeleque. Irmãos, essa palavra de Jotão é uma palavra muito dura, mas muito real. Eu quero te levar a considerar algumas coisas aqui. A primeira delas é a seguinte: Jotão não está querendo vingança por ele mesmo. Percebe? Jotão não vai aparecer mais na Bíblia, irmãos. Ele deixou para o Senhor. Ele disse: vocês agiram com honra, então sejam felizes. Agora, se vocês agiram com desonra para com o pai dele, então vocês irão colher o fruto dessa desonra. Parece que o que Jotão está dizendo é: vocês escolheram o modo em que viverão. Olha que coisa interessante, irmãos. Eu creio que essa palavra ainda nos é possível. É claro que somos salvos por Cristo, mas o Senhor ainda nos dá a oportunidade de escolher um modo como nós viveremos. Aquela história do que nós plantaremos. Você pode abrir a sua Bíblia em Gálatas 6, fazendo favor? Gálatas 6. Eu sei que vai ser projetado ali, mas se tiver a Bíblia, já é um exercício, né? Você lembra do princípio da semeadura, do qual nós falamos e ouvimos tanto? Princípio da semeadura. Olha aí os versos 7 e 8. Na verdade, poderíamos ler até o 10, mas o 8 já nos responde. Eu já ouvi algumas mensagens do princípio da semeadura como se fosse a respeito do dinheiro. Olha, então você planta R$10, você vai colher 100, né? Então não tem como, né? Você pode botar R$10 lá no seu terreno da sua casa, que não vai nascer uma árvore que dá R$100, né? Ou você pode fazer isso enganadamente mesmo, dar para a igreja com o desejo de barganhar com Deus. Isso está errado, irmãos. Mas o princípio da semeadura não está errado. Mas sobre o que é o princípio da semeadura, irmãos? Vamos ler Gálatas 6, 7 e 8, né? Não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Verso 7 até agora. Está vendo? É o princípio da semeadura. Você vai semear o que você plantar. O que você plantar, você vai colher, né? Nesse sentido. Mas sobre o que o apóstolo está falando? Não é sobre dinheiro, irmãos. Veja o verso 8, acompanhe comigo. Quem vive apenas para satisfazer a sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. É essa semeadura que o Espírito está falando, que a palavra está falando. Qual? É da natureza carnal ou da natureza espiritual? Você quer ter uma vida carnal, com uma colheita carnal? Então você vive de modo carnal. Você quer ter uma colheita espiritual na sua vida? Então você viva de forma espiritual. Entende? Eu creio, irmãos, que se a gente aplica isso à honra diante do Senhor, é isso. Você quer ser honrado, não pelos homens, não para ser aplaudido, mas viver com uma vida honrosa, então honre ao Senhor e os princípios dele. Para mim, isso se aplica claramente à lei da semeadura. Agora, você quer viver uma vida desonrosa,
Então você viva fora da honra da palavra do Senhor. Para mim, e você pode depois considerar isso, se aplica perfeitamente à lei da semeadura. Eu quero ler mais um texto do apóstolo Paulo, te convido a abrir também 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo 3. Os versos 12 e 13. Projeta para nós aí também. Novamente, Paulo está falando sobre dois modos de viver. Da lei da semeadura também, né? Da natureza carnal ou natureza espiritual. Mas, agora Paulo está falando sobre dois modos de sofrer. Para mim, o princípio da honra e obedecer a Deus não nos livra do sofrimento, irmãos. Não nos livra. É o que alguns acham enganadamente. Eu vou servir a Deus, vai dar tudo certo. Olha, eu honrei ao Senhor, honrei os compromissos, honrei as pessoas, e agora eu tenho que ter tudo bom. Não, mas nós podemos escolher até pelo que nós iremos sofrer. Olha o verso 12. Eu vou ler aqui junto com os irmãos, né? Que os irmãos estão aqui, eu estou vendo no retorno da televisão. Sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Olha uma promessa bíblica para nós. Pode deixar no 12 ainda por enquanto. Uma promessa bíblica, não muito boa. Você quer ser fiel ao Senhor? Você vai sofrer perseguições. Esse é um tipo de sofrimento, irmãos. E é claro que em países em que o evangelho é fechado, a perseguição pode ser a morte, pode ser a prisão. Mas nós aqui, irmãos, nós temos ainda, pela graça de Deus, a liberdade de pregar o evangelho onde a gente quiser. Se amanhã você quiser vir aqui na esquina da igreja e ficar pregando o evangelho, você pode. Mas quem vive uma vida de devoção em Cristo Jesus sofre perseguição, não sofre? A pessoa não é zombada muitas vezes, não é ridicularizada, não é deixada de lado, não sofre mais do que muita gente do mundo em determinadas coisas? Sofre. Essa é uma palavra para quem vive com honra, porque viver uma vida de devoção a Jesus é ser honrado. Esse é o sofrimento do crente, tá? Sofrer por Jesus. E não, por favor, não vamos colocar aqui, eu estou sofrendo, tudo que eu fiz, vamos dizer que eu fiz algo errado, é porque eu amo Jesus. Depende, né? Que o Senhor possa julgar o nosso coração. Mas se você serve Jesus, você vai padecer perseguição. E vamos para o verso 13. Tem outra maneira de sofrer, irmãos. Esse é o desejo que nenhum de nós sofra. Mas os perversos e os impostores, numa outra tradução fala enganadores, irão de mal a pior, enganarão outros e eles próprios serão enganados. Isso para mim é a descrição de quem vive com desonra. Sabe, a pessoa fala assim, nossa, eu passei a perna na pessoa, e aí depois ele sofreu também, foi passado a perna e passou de novo e vive assim. Irmãos, eu conheço gente que vive assim, está sempre pensando no que ele pode fazer de mal para o outro, e sempre bravo com alguém que fez mal para ele, e a vida gira nisso. Paulo está descrevendo esse tipo de vida. Os homens perversos ou maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Ou como nos diz nessa tradução, eles enganarão aos outros e eles próprios serão enganados. São dois estilos de vida, irmãos. É o que Jotão, penso eu, é o que Jotão disse para Abimeleque e o povo de Siquém. Olha, se vocês agiram de modo honrado, então sejam felizes. Entendeu? Vocês escolheram o modo que vocês vão viver. Agora, se vocês agiram sem honra para com o meu pai, do qual vocês mandaram matar todos os filhos, então vai sair fogo de um, depois sai fogo do outro, ou seja, vão viver em guerra. Essa faz parte do princípio da honra, né? Essa ideia. E aí eu pergunto para você, porque eu pergunto para mim também, que modo eu estou escolhendo viver? Não que modo as pessoas ao meu redor estão escolhendo ou estão me levando a viver, não. Que modo? Você tem vivido com honra? Você tem usado o princípio da honra, que é amar a Deus, que é ser justo e que é tratar os outros como Cristo deseja? Vamos para a última coisa aqui, que eu vejo nesse texto, tem muitas outras, né? Mas mais uma apenas para pontuar. Basicamente, quem vive no princípio da honra será guiado pelo seu Deus. Por quê, irmãos? O que aconteceu aqui? Acompanha comigo no verso 46. Na verdade tem vários outros, mas eu quero só citar o nome desse Deus aqui. Antes da gente chegar no 46, a palavra vai dizendo que Deus colocou como se fosse um espírito de intriga entre eles, e aí a cidade de Siquém começou com um camarada chamado Gaal. Ele começou a se revoltar contra Abimeleque e fazer uma espécie de zombaria de Abimeleque. Quem é esse Abimeleque aí,
que ele sabe, né? Como quem diz assim. Então avisaram Abimeleque e que ele seria emboscado, que fariam mal para ele. E ele vai à noite na cidade, começa a atacar os homens daquela cidade. Esses homens que estavam com ele, que eram amigos deles. E o tempo de paz durou apenas 3 anos. Eles ficaram 3 anos de boa, como diz o ditado. Depois já veio essa guerra, essa briga. Eles estavam colhendo o fruto da desonra. Então, eles começam a guerrear, a lutar, a tal ponto que os homens são cercados, vão até o templo daquele Deus, que eles tinham pegado dinheiro para dar para Abimeleque pagar para os homens matarem os seus irmãos. Que Deus que é esse? Verso 46, só para a gente lembrar. Ao tomarem conhecimento do que havia acontecido, os líderes que viviam na torre de Siquém correram e se esconderam na fortaleza do templo de Baal-Berite. Todos naquela cidade estavam adorando esse Deus chamado Baal-Berite. Esse texto é interessante, irmãos, porque em Juízes 9, ele cita Deus de uma maneira, vamos dizer assim, de uma maneira em que Deus não está sendo falado pelas pessoas. Até mesmo o Jotão, você percebe que o Jotão não fala sobre Deus diretamente. Entretanto, Deus está agindo. Ele coloca ali uma intriga no coração deles, na verdade faz eles escolherem do que eles haviam plantado, mas o Deus aqui, ou o ídolo, né, é Baal-Berite. Sabe o que significa Baal-Berite? A palavra Baal significa senhor, dono, que se tornou uma palavra para um Deus qualquer, um ídolo. E Berite é aliança. Olha que coisa interessante, né? Baal-Berite é o Deus da aliança. Nesse texto aqui, no original, aliás, está escrito El-Berite, que literalmente é Deus. El é Deus, né? Você deve reconhecer isso de El Shaddai, por exemplo, que é um termo para o nosso Deus, Deus Todo-Poderoso. Então, o Baal-Berite ou o El-Berite é o Deus da aliança. Sabe o que é isso? É uma cópia barata e fajuta do nosso Deus. Tem tanta cópia de Deus por aí, na verdade. Tanto ídolo querendo se passar por Deus, pelo Deus da aliança, aliás. E me parece que no princípio da honra, nós devemos decidir sobre qual Deus vai guiar o nosso coração. Se é o verdadeiro Deus da aliança, que faz aliança aqui com Israel e agora conosco, com a sua igreja, ou se é o Deus barato, a cópia, o ídolo mal feito, chamado Baal-Berite, que também significa Deus da aliança. Olha que coisa incrível, né? Qual Deus vai guiar o nosso coração, irmãos? Porque aqueles homens, sabe para onde que eles se refugiaram? Eles se refugiaram no templo do Deus deles. Depois eu não vou contar o resto da história não, tá? Está quase acabando aqui o texto, depois do 46, e você vai ver como que acaba a história desses homens e como acaba a história de Abimeleque, tá? Termina no capítulo 9, então depois você lê lá. Mas o que eu acho incrível aqui é que todos eles, todos os homens ali são guiados por um Deus. Irmãos, essa é a verdade sobre o princípio da honra. No final das contas, nós fazemos as nossas escolhas pelo Deus que nós servimos. Isso é uma verdade profunda para o nosso coração. Por que eu fiz isso? Bom, no final das contas é que eu me torno aquilo que eu amo. Lembra do Salmo 115? Do qual nós gostamos de falar para quem nós chamamos de idólatras, né? Torne-se como os ídolos aqueles que o adoram. Pois é, nós também somos assim. Se nós adoramos ou colocamos acima de Deus qualquer ídolo, seja o nosso dinheiro, como eu já citei, seja o meu ego, seja qualquer outra coisa, eu vou me tornando parecido com aquele ídolo. Eu vou me tornando alguém sem vida. No final das contas, o meu coração é guiado pelo Deus que eu sirvo. O próprio Jesus disse, não tem como amar a 2 senhores, né? A servir a 2 senhores. Ou a Deus ou a Mamon, no caso do exemplo que Jesus está dando. Não tem como. Você, no princípio da honra, você será guiado pelo Deus que você ama. Então sabe o que você pode fazer para ter uma vida honrosa? Para, nos princípios que eu falei, andar justamente, né? Andar corretamente, com misericórdia, para escolher corretamente uma maneira de viver, você tem que sondar o seu coração. Se você adora o Deus verdadeiro ou uma cópia barata. Ainda que a cópia barata se chame Deus da aliança, como era o caso de Baal-Berite, mas era uma cópia barata, não era o Deus verdadeiro. Está entendendo? Eu tenho que sondar o meu coração. Como diz o salmista, Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau. Eu tenho que deixar a palavra de Deus me ferir, para que eu possa ser curado por ela.
No final das contas, irmãos, o que faz eu andar e viver uma vida honrosa não é o meu sobrenome, que pode ser um sobrenome honroso, sim. Eu espero que sim, toda a família tem um sobrenome honroso, mas não é isso. Não é a minha conta, não é o meu estudo, não é a minha educação. O que faz eu viver no princípio da honra é eu amar o Senhor, é eu amar o verdadeiro Senhor da honra. Essa é a verdade. Os princípios de Baal Berite aqui fizeram o quê? Levar o povo à desonra. E é isso que acontece com todo mundo que é guiado por algum ídolo e não pelo Senhor. Como aplicar isso à minha vida? Algumas coisas práticas, conselhos práticos que eu tiro desse texto. Primeiro, não se proponha a fazer o mal. Não se proponha. Paulo diz para nós vencermos o mal com o bem. Não se proponha então. O Abimeleque fez o mal para quem ele tinha feito bem até, né? Porque ele resolveu matar. Na verdade, os irmãos de Abimeleque não gostavam muito dele, mas ele resolveu fazer o mal. Não se proponha a fazer o mal. Não entre em discórdias, não entre em macomunações, né? Como diz o profeta Miqueias, o camarada vai dormir pensando no que ele pode fazer de mal amanhã cedo. Não faça isso. Isso lhe trará desonra. Outra coisa, né? Como fez o Abimeleque de matar os filhos de Gedeão, seus próprios irmãos, né? Não rebaixe o que os outros fizeram. Abimeleque retirou a honra do seu próprio pai. Não faça isso. A quem honra, honra. Portanto, amém pelo que fizeram, pelo que construíram. E por final, não ignore as advertências de Deus. Jotão ali foi um homem usado por Deus, que não foi ouvido pelo Abimeleque e pelos homens de Siquém. Mas se tivesse sido ouvido, talvez o futuro deles teria sido outro. Não ignore as advertências de Deus. Você tem vivido com honra? Você tem vivido os princípios da honra? Ou não? Tem vivido em desonra? Que o Senhor nos faça, né, adorá-lo, amá-lo, a ponto de aplicarmos isso, irmãos. Porque aquilo que nós plantarmos, você já sabe, nós colheremos. Se nós plantarmos honra, colheremos honra na presença do Senhor. E creio eu que em partes também nessa vida, conforme o Senhor desejar. Mas se nós plantarmos desonra, assim também o colheremos, né? Quero orar com você, com esse tema em mente, em nosso coração, pedindo que o Senhor nos dê uma vida diferente de Abimeleque, né? Uma vida que frutifique, que ame, que agrade o Senhor. Deus de amor, obrigado por estarmos aqui. Novamente eu agradeço porque o Senhor nos aquece, nos dá a graça de estarmos juntos aqui, ó Deus. Também queremos pedir, ó Pai, que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações. Abimeleque foi um homem tolo, mas ele foi tolo por causa do seu orgulho. E quantas vezes nós podemos ser parecidos com isso, achando que estamos corretos, fazendo a coisa certa, pelo menos para nós, estamos agindo tolamente, estamos agindo fora da Tua vontade. Nos ajude, Senhor, a não viver de uma maneira desonrosa. Nos ajude a viver segundo os princípios da Tua palavra, a andar de forma justa, até mais do que isso, de forma misericordiosa, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda a escolher viver de uma forma correta, e que mesmo que passe por sofrimentos, que sejam sofrimentos porque Te servimos, e não sofrimentos porque nós mesmos fizemos mal aos outros e assim o recebemos. Pai, que seja uma honra mesmo sofrer pelo Senhor, porque isso também pode ser honra, Pai, em nome de Jesus. Portanto, acima disso tudo, ou mais profundamente, eu clamo para que o Senhor sonde o nosso coração e nos faça ver se existe alguém além do Senhor dirigindo os nossos desejos, dirigindo o nosso coração, os nossos pensamentos, Pai. Se tem algo tomando a frente da Tua palavra, do Teu querer, da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus eu clamo por isso, porque nós queremos viver uma vida honrada na Tua presença. Nós queremos colher da bondade que tenhamos plantado. Como a Tua própria palavra diz, Deus, em Gálatas, que se nós fizermos o bem e não desfalecermos, a seu tempo colheremos. Portanto, queremos isso, Senhor, continuar firmes na Tua presença, sendo, claro, podados, mudados, transformados conforme o Senhor, mas ainda assim, firmes, esperando o tempo da colheita, daquilo que o Senhor propõe aos Seus servos, aos Seus filhos, Pai. Oramos gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.